Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam sempre conosco. Hoje nós estamos celebrando a 31ª semana do tempo comum e a liturgia nos convida a meditarmos o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. E neste Santo Evangelho, vejam só, meus caros irmãos e irmãs, nós estamos vendo uma cena bastante inusitada envolvendo Jesus. Jesus, ele vai ao templo e ali ele se depara com um grande comércio e Jesus, ele vai se encolerizar a princípio. O evangelista nos narra, ele vai jogar as mesas para cima, fazer um chicote, expulsar todos aqueles vendilhões do templo, numa atitude que parece não combinar muito com Jesus. Porque Jesus se apresenta a nós em outras passagens de forma muito doce e agora parece que ele está bastante duro. Parece que Jesus está, de certo modo, até desequilibrado. Mas nós precisamos entender um pouco essa história. Jesus, obviamente, que ele não estava desequilibrado. Jesus não teve um rompante. Jesus teve autoridade, Jesus teve força, firmeza para defender as coisas de Deus. Vejam só que no Santo Evangelho ele vai dizer que Jesus fez um chicote. Então Jesus não teve uma ação, um comportamento intempestivo, sem pensar, até porque fazer um chicote leva um certo tempo. Um tempo para que qualquer tipo de cólera que pudesse nos dominar fosse amenizada, ainda mais Jesus. Mas ele faz um chicote e fazer um chicote exige até certa paciência. Isso para dizer para nós que Jesus não estava fora de suas faculdades mentais, ele não estava fora da sua sobriedade. Mas Jesus precisava agir com força. Jesus precisava agir com autoridade diante das coisas de Deus e é por isso que ele faz tudo o que fez. E é por isso que Jesus também vai ser questionado por aqueles que estavam presentes nesta ocasião, com que autoridade ele fazia isso? Porque quem era ele, em outras palavras, as pessoas questionavam para poder agir daquela maneira. Jesus vai dizer então que aquele templo será destruído, que eles destruirão o templo, mas que ele o reconstruirá em 3 dias. Mais uma vez, uma resposta inusitada diante daquele contexto para aquelas pessoas que vão pensar, como assim? A gente demorou 46 anos para erguer esse templo e ele vai reconstruir em 3 dias. As pessoas não conseguem compreender naquele momento, vão compreender só depois da ressurreição de Jesus, porque esse templo que ele estava se referindo era o templo do Espírito Santo, era o seu próprio corpo, que seria ressuscitado 3 dias depois. Jesus ressuscitaria 3 dias depois de sua morte. E aí sim eles fariam o link com toda essa história e compreenderiam de fato o que Jesus estava dizendo. Mas essa história serve para que nós também tenhamos como exemplo a autoridade, a firmeza, a personalidade de Jesus, que se posicionou diante dos equívocos que estavam sendo cometidos pelas pessoas. E muitas das vezes nós somos chamados a esse posicionamento um pouco mais forte, um pouco mais rígido, para que nós possamos realmente colocar diante das pessoas aquilo que é a verdade revelada por Deus. Aquilo que é a verdade revelada por Deus que é perfeito, e não aquilo que eu penso ou que qualquer outra pessoa possa vir a pensar dentro da sua imperfeição humana. Nós precisamos muitas das vezes agir com a autoridade de Cristo. Nós precisamos ser firmes nos posicionamentos cristãos e não abrir mão, em hipótese alguma, da verdade que nos fora revelado. Amém?
Muito obrigado, meus caros, por essa partilha. Tenhamos todos, pelas luzes do Espírito Santo, sabedoria e discernimento para compreender bem esta palavra e produzir no mundo os frutos que Ele espera de nós. Tenhamos todos um santo e abençoado dia. E até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.